De volta aqui o Redação Novo Tempo. Vocês não sabem como é o intervalo desse programa, viu, gente? A gente volta agora falando que a alimentação ruim e o aumento do consumo de produtos com alto teor de açúcar tem sido um problema muito sério entre os indígenas no Brasil. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, por exemplo, mostrou que 21% dos índios chavantes do Mato Grosso apresentavam diabetes, sendo que o índice da população brasileira é de 8%. Então, assim, que o fruto de uma alimentação ruim é um grande problema no Brasil, a gente sempre soube, né? Agora que isso estava chegando nas tribos indígenas é uma coisa bastante séria. Só te ajudando, quando você leu ali, 21%, né, tinham sido diagnosticados, 21% de casos de diabetes nos índios chavantes do Mato Grosso, sendo que 8% da população tem diabetes, entendeu? Brasileira, ou seja, é uma porcentagem mais do que o dobro, né? Muito, entre os índios chavantes. Muito maior. E é muito... Assim, é ruim isso, porque eu fico pensando, né? A gente tem as populações indígenas atualmente no Brasil, nem todas elas são tão isoladas assim, né? Na verdade, eu diria que um bom número das populações indígenas brasileiras hoje, elas estão bem mescladas com questões que têm a ver com, a gente pode dizer assim, a sociedade urbana hoje em dia. Então, e por isso que eles têm acesso a esse tipo de alimentação industrializada. Com certeza, né? a gente pode ter vários indígenas assistindo o nosso programa aqui agora. A gente já vi testemunhos aqui do Anjos da Esperança aqui, de como a Novo Tempo chega, por exemplo, na tribo indígena, tem televisão, tem tudo. Então, eu fui em Manaus agora, né, fazer um especial lá do Identidade Geral, mostrando 2 tribos indígenas de lá, em Roraima, e o pessoal assiste a Novo Tempo. Eu cheguei lá, as pessoas me conheciam. No ano passado? No ano passado, isso, desculpa. Esse momento final... Eu tô aqui naquele janeiro que é complexo de saber em que momento a gente tá. Isso, quem tá em fevereiro já deu para você... Então eu não sei nem o mês nem o ano que a gente tá. Perdido já. E teve também uma incidência muito grande da precariedade da saúde, principalmente com os índios refugiados da Venezuela. Isso. Casos assim absurdos das mães colocarem refrigerante na mamadeira para dar para as crianças. Eles chegaram a fazer uma estimativa de que esses índios estavam consumindo cerca de 20 litros de refrigerante por dia. Então, assim, é uma quantidade absurda. E, querendo ou não, isso prejudica... Querendo ou não, né? Isso prejudica fortemente, inclusive acelerando esses índices aí de diabetes, como o Wagner comentou. E ainda há o agravante desses refugiados, que é a escassez de comida, né? A necessidade. Então, assim, você já não come direito, come pouquíssimo. Mas esse é um exemplo bem específico, bem específico, né? Mas já que a gente está falando dos povos indígenas, ainda você come muito, muito pouco. E ainda você, sei lá, tem um excesso de refrigerante. E aí, sabe o que eu fico pensando nesse processo todo? Que pode acabar sendo um dos fatores, eu não sei se eu posso dizer isso cientificamente, talvez essa pesquisa mostre um pouco isso, essa que a gente está usando como gancho para discutir esse tema. Mas assim, a gente tem pessoas no Brasil inteiro, incluindo as populações indígenas, tendo acesso a comidas que fazem mal para a nossa saúde e que podem gerar o diabetes. Só que qual que é o grande lance? Aqui no Brasil, como um todo, a gente já tem boa parte da população brasileira tendo dificuldade de ter acesso a um acompanhamento médico bem feito. Se a gente tem populações indígenas que, ainda que estejam utilizando várias coisas das sociedades urbanas, a gente pode dizer assim, né? Televisão, alimento, um tipo de roupa, etc., carros que são compartilhados, né, por esses 2 tipos de sociedade, essas populações indígenas, elas vivem mais afastadas dos centros urbanos, a maior parte delas. E aí é que está o ponto, se dentro dos centros urbanos as pessoas, os brasileiros têm dificuldade de ter acesso a um acompanhamento de saúde bom, imagina se você está distante do centro urbano. Então, acho que talvez esteja aí o grande ponto dos indígenas do Mato Grosso do Sul, chavantes aí, que você apontou, do Mato Grosso. Eles estarem com um grande nível, um nível muito maior do que a média da população brasileira em relação ao diabetes. Por quê? Talvez não estejam tendo um acompanhamento médico
bom o suficiente para poder falar assim, gente, dá uma equilibrada nisso aqui da sua alimentação, etc. Porque sem a informação correta, qualquer brasileiro pode desenvolver muito diabetes. E assim também, a gente tem que pensar que o organismo do indígena não está preparado para esse tipo de alimento. Vamos pensar no indígena que sempre se alimentou de maneira natural e diferente. Então, o organismo reage de uma maneira diferente também. É diferente de, por exemplo, uma mulher grávida que consome refrigerante, consome açúcar. O bebê vai nascer, de alguma forma ele já recebeu aquele tipo de alimento, o organismo dele já se acostumou, se assim podemos dizer, né? Mas Com a uma coisa pessoa, ruim, né? sim, uma pessoa que nunca comeu carne, vai comer carne com 20 anos, vai passar mal, porque o organismo não está preparado para aquilo, ou que nunca comeu açúcar. Então tem mais esse agravante, né, de a gente pensar. Faz sentido. Inclusive, os pesquisadores, né, alegam justamente isso. Essa mudança de hábito do índio é que teve todo esse agravante na saúde, porque tem uma dieta baseada em mandioca, milho, batata, né? Sim. Frutos da terra. E quando muda isso abruptamente, que são os alimentos industrializados, e eu acho que foi isso que chamou a atenção, inclusive, dos pesquisadores, a quantidade absurda que vem aumentando gradativamente nos últimos anos. Porque, como o Leite comentou, cada vez mais o índio tá vivendo o estilo de vida do branco, vamos colocar assim, né? Sim. Não é só uma questão da alimentação, inclusive o estilo de vida. Não só com diabetes, a gente viu aqui sobre hipertensão arterial, parte disso não está só na alimentação, está com o estilo de vida do estresse, né? Que antes essas doenças não eram diagnosticadas nos povos indígenas e agora começam a ser diagnosticadas e com um número alto, como a gente viu aqui, né? E como que a gente recebe um alimento industrializado pronto na nossa mão? Como que o indígena costumava receber o alimento dele? Ele plantava, ele colhia, ele tinha aquele exercício. Agora, um alimento industrializado chega lá na mão dele, ele não tem que se esforçar para aquilo. Exatamente. Não é só o que ele come, mas Sim. até a diminuição da atividade física no dia a dia, né? Exatamente. E aí eu fico pensando, né? Ok, a gente está usando como gancho aqui a questão das populações indígenas, do Mato Grosso, os índios chavantes, para poder falar do aumento do diabetes. E aí eu fico pensando, né? Se as pessoas que têm uma alimentação mais natural, e a gente está pegando como exemplo esses indígenas, passam a ter uma alimentação ruim e tem um efeito tão grande no corpo deles, e aí você fala assim, talvez com a gente não tenha a gente que já consome isso, o efeito não seja tão ruim assim imediatamente, mas eu fico pensando assim, a gente já acostumou tanto que o nosso corpo talvez já esteja tão um lixo assim, que a gente se acostumou com o ruim, entendeu? A gente já se nivelou por baixo. Tanto é que quando a pessoa tem uma Exatamente. dieta saudável, na primeira semana, Dá dor de cabeça. dor de cabeça Pois fortíssima, é. a pessoa tem várias sensações Então isso é muito ruim, porque ruins. quer dizer Aí que a você gente vive pensa, uma sociedade doente já, entendeu? Exato. Ah, com Exatamente. certeza. Nós Só que a estamos gente não percebe. cansados. E Sim. olha, tem um dado interessante de uma outra pesquisa também. Eles começaram a associar alguns dados, né, alguns números entre... A gente está falando de alimentos industrializados, né? Uma alimentação não equilibrada vai ter problemas de obesidade, com certeza. Obesidade, diabetes, como a gente está comentando aqui. Eles começaram a associar, então, casos de obesidade e diabetes com câncer. E está muito relacionado a os índices de câncer correlacionando pessoas que têm problemas de obesidade e diabetes. Ou seja, quem tem obesidade e diabetes tem mais propensão a desenvolver algum tipo de câncer. Exatamente. Então, cruzando esses dados, né, chegaram... Os estudos Essa ainda, mesma na verdade, pesquisa ou é os uma outra estudos pesquisa? outra pesquisa. Os estudos ainda estão acontecendo, né, não chegaram a uma conclusão, mas há uma forte números apontam para isso, né? Pessoas com Existem obesidade, indícios. diabetes. A obesidade Pode- e diabetes são responsáveis por 800 mil casos de câncer por ano. Chegaram a esse número. É muita coisa. É. Então, assim, a alimentação, seja para quem for, a gente tem falado aqui dos índios, mas ela tem sérios prejuízos para qualquer pessoa, né? E não é só alimentação, é o que o Wagner falou e a Bárbara também comentou. É todo um estilo de vida que gira em torno da alimentação. Porque se você vive uma vida corrida, como é que você vai parar para poder preparar seu próprio Isso. alimento? É Exatamente. muito mais fácil você comprar caixinhas, latinhas, jogar tudo ali e comer, né? Se você E- planta o que você vai comer, você faz exercício físico. Não, e na sabe? expressão que a Suzane usou, vida corrida, não tem nada de corrido, né? É um aceleramento, muitas vezes, que é mental. Mas você saiu correndo
no seu carro, de um lugar para o outro. Exatamente. Você está correndo fazendo 1000 coisas, é dentro de uma tela do computador que tem muitas abas abertas, né? Então não existe movimentação física alguma. A correria é mais aqui, ó, lidando com o estresse e a adrenalina ruim Mas do o tempo dia a dia. também, né? É que com a Porque facilidade, mal tem tempo. aumentaram as exigências também. Mas não faz exercício, é esse que é o lance. Sim. Ah, tá. É mais fácil hoje chegar de um lugar ao outro, nós temos o carro, mas nós precisamos chegar o quanto antes. É. Então era comum esperar muito tempo para realizar alguma atividade. Hoje você precisa fazer várias coisas no mesmo dia. Quantas coisas nós já não fizemos hoje, né? E temos mais atividades, então a exigência é maior. Gente, é tão preocupante. Tem uma outra pesquisa da Unicamp que mostrou que é o seguinte, a gente tem uma parte no nosso cérebro, hipotálamo, então assim, o médico deu uma estimativa, se por 2 anos consecutivos você tiver uma alimentação destruidora, principalmente com muita gordura saturada, que é o que eles comentam na pesquisa, pode destruir esses neurônios que são da saciedade completamente. 2 anos? Isso é irreversível. Ele fez a estimativa, né? Ele jogou esse número aí de 2 anos. Então, se por 2 anos você se alimenta, faz consumo de muita gordura saturada, por exemplo, você pode destruir todos esses neurônios da saciedade. É um dano irreversível. E esses neurônios da saciedade, obviamente, é o que ajuda a pessoa a não ganhar peso, né? Sabe o que é o pior? Que pode ter muita gente que está ouvindo a gente ou assistindo e falando assim, o que é gordura saturada? O que é, É aquele André Gente que Luiz? nem sabe o que é Exatamente. gordura É saturada aquilo que para eu tava poder consumir falando. ou não consumir, Tá entendeu? falando da educação nutricional, que não existe do mesmo jeito que a Educação sexual. educação financeira e a educação sexual. A gente está falando de 3 coisas aqui que falta muita educação, né? Nos 3 blocos do Redação de hoje. E aí você Por isso tendo que aprender Bhaskara lá e podendo aprender sobre educação Financeira. sexual direitinho, financeira, de saúde e tudo mais. E por isso que educação é tão vital. E não é só a educação formal. A gente precisava, inclusive, rever a forma como a gente Sim. estuda as coisas, porque a gente estuda um monte de coisa que, sinceramente, não é útil de verdade para a nossa vida assim, diária e que para a formação do ser humano. Eu tô pegando o pé do Bhaskara, desculpa aí, Bhaskara, e já morreu, né? Mas enfim. Faz um tempo, viu? Faz um tempinho já, mas o pessoal que usa isso no dia a dia, mas assim, você vai precisar disso, aprende no momento que você vai usar mesmo. Eu quero ir para essa profissão, tal. Mas tem coisas muito mais importantes que a gente não aprende dentro da escola e que a gente deveria estar aprendendo. E por isso que às vezes tem um monte de gente que não gosta de ir para a escola, porque você aprende um monte de coisa e você fala assim, para que eu vou usar isso, entendeu? A escola tem que ser um lugar onde você aprende coisas que você realmente sente que vai ser útil para a sua vida, de verdade, como um todo. E várias coisas que vão ser úteis não estão sendo ensinadas na escola. Mas nem por isso, né, gente? Não vamos deixar de ir. Não, eu acho que tem que ir para a escola, mas eu acho que a gente Uma deveria campanha, por favor, não reformular isso. deixe de ir para a escola. Porque depois de ouvir esse discurso, o jovem pode pensar, faz sentido, eu não vou Pode mais ter pra aquela dado uma escola. desmotivada. Mas Mas a gente está organizado em torno de uma sociedade que tem essa escola. Então, se você não aprendeu o tal do Bhaskara que o Leite está dizendo, se você não conhece o Bhaskara, você vai conhecer ainda, viu? Você que é jovem e está estudando. Você vai ter Não sei que... se você vai usar, mas... Tá. Mas você vai usar, sabe onde? Para passar no vestibular. E se você não souber, você não Exatamente. consegue. Mas é uma outra deturpação que Completa. tá E no uma sistema de outra vestibular aqui. discussão também, né? O sistema de vestibular hoje do Brasil cria um monte de problemas. Enfim, o negócio, a gente começou aqui discutindo. Foi para um outro rumo Nossa, agora. a gente abriu muitas janelas. Base curricular brasileira. A gente começou no índio e a gente chegou na base curricular do ensino fundamental e médio. Mas arrematando aqui a nossa discussão, o que acontece é o seguinte, a gente está falando desse prejuízo muito grande que algumas comunidades indígenas têm vivido justamente pelo acesso da comida industrializada que chegou até o convívio dessas comunidades. A gente já sabe como isso tem sido tão prejudicial para a nossa vida. A gente que não viveu dentro de uma comunidade indígena. Isso agora está sendo um exemplo péssimo. Isso está sendo uma convivência, Um intercâmbio. um intercâmbio, uma influência muito ruim nas tribos indígenas. Então, assim, será que a gente não pode aprender com esse exemplo, inclusive, a ter uma alimentação um pouco mais próxima do ideal, um pouco mais saudável? É tão difícil assim?
Não é difícil, é que tira a gente da zona de conforto, né? Por que é tão difícil? Gente, na minha opinião, é porque é um estilo de vida. Não é só o ato de comer o alimento em si. É todo um estilo. E você precisa reajustar a sua vida. É que a gente está viciado em comida ruim, Suzane. Tipo, também. Mas pega assim, por Leite, exemplo, se o você- Wagner foi vida e saúde aqui, né? Eu Ah, sempre mas tava demorando. Ah, mas falou de saúde, falou em Wagner Cantor e falou Olha em só, vida e mas olha saúde. só, uma pessoa, quando ela tem um estilo de vida saudável, ela, por mais que ela coma alguma coisa que não deveria, é em menor proporção do que aquela Não, pessoa que de repente não... Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, você falou que é difícil. É que às vezes, só o fato da gente dizer que é difícil já é um fator desestimulante para você ter uma vida mais saudável. E aí que é o lance que eu ia falar do Wagner, que vida e saúde. Quantas vezes dentro do programa vocês já não devem ter falado, na época que você estava lá com a Teruya ainda fala até hoje assim, você não precisa fazer coisas complicadas para ter uma vida saudável. É muito mais simples do que a gente Tipo, pensa. por exemplo, você vai comer uma maçã, o que você precisa fazer com a maçã? Lavar. Você precisa comer uma banana, o que você precisa fazer? Abrir a banana. Só que você precisou de tempo, meu bem, para ir ao mercado comprar Mas essa Mas você não maçã. precisou ir pra para ir comprar comprar o barrinha. salgadinho? É, você precisou Então, para ir às comprar o vezes não salgadinho. acontece, Wagner. Às vezes na correria, talvez eu esteja falando baseado nas vidas mais corridas. Você passa por um lugar e compra o que está mais fácil ali mas na sua mão. a banana não é mais fácil de comer do que o salgadinho? Sabe o que acontece? Não, ele levantou a discussão bem no A fim. sociedade tá embasada na coisa errada. Tá baseada na coisa errada. Pra que a gente corre tanto? Pra que a gente Por isso tem que eu falo que é pra que estilo a de gente tem vida. que, pra que a gente tem que responder todas as mensagens que chegam no WhatsApp? A gente, sabe, a gente tá dando importância pro que não é importante, porque é chique você ter uma vida corrida, é Eu não chique acho você chique. fazer tudo ao mesmo tempo. Você está se acostumando com isso e não está cuidando do que é mais importante. E na hora que... gente, eu preciso terminar esse programa. Tem que acabar mesmo, é isso? Então, estilo Chegamos de ao vida. fim? Hashtag... Estilo de vida, gente. Vamos dar valor porque é mais importante. Bárbara, o que é importante dizer agora é muito obrigado porque você veio, E viu? boa Mais uma vez. sorte no Muito na sua obrigada pelo cerimônia de convite. Estaremos casamento. lá. Muito obrigada. Sucesso Desejo pra de você no todos casamento. lá. É isso aí, felicitações, Bárbara. Tudo de bom pra você. Gente, obrigado, viu? Pra você que ficou com a gente até agora, a gente volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.